Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos ler juntos. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Abre agora comigo também, lá em Lucas 2. O profeta Isaías então profetiza que um filho, uma criança vai nos ser dada, e essa criança não é apenas um homem comum, ele é Deus forte, Pai eterno e Príncipe da paz. Agora vamos ver um pouquinho de como essa profecia começa a ser cumprida. Versículo 8. Naquela mesma região, havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles. E a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Todos ficam com medo quando a glória do Senhor resplandece ao redor, né? Mas o anjo lhe disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É hoje, na cidade de Davi, que vos nasceu o Salvador. Ele é o Cristo, que significa Messias. Ele é o Senhor, que significa dono, proprietário, ou aquele que rege. Versículo 12. E este será o sinal para vós. Achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão dos exércitos celestiais apareceram junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo, essa é a canção que os anjos cantavam: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Deus, que está no céu e sendo glorificado, ama. Feche seus olhos. Pai, nessa manhã nós nos colocamos na sua presença, debaixo dos seus olhos, da sua poderosa mão, sendo envolvidos pela sua graça, e pedimos a Ti que o Senhor nos dê olhos para ver as suas maravilhas, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir a sua palavra, e que o Senhor nos dê um coração disposto a obedecer e a viver segundo aquilo que o Senhor proclama sobre nós. Move o nosso coração hoje, Senhor. Move as nossas emoções, move o nosso intelecto. Brilha a Tua luz no meio da escuridão do nosso ser hoje, para que nós possamos contemplar Jesus, majestoso, glorioso, por quem Ele realmente é, não pelas lentes da religiosidade, mas pelas lentes do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém. Amém. Bom, como a Mari disse, nós estamos hoje na nossa segunda sessão da nossa série do Advento de 2023. Nós adiantamos um pouquinho a nossa série, já que são 4 semanas do Advento. Então hoje, geralmente, as igrejas que também seguem um pouco do calendário litúrgico estarão começando com a primeira sessão do Advento, com a mensagem sobre o amor, que o Ramon pregou semana passada. Mas hoje nós estamos falando a segunda sessão já, ensinando sobre a paz. A segunda semana do Advento e a segunda vela que é acesa durante o Advento simboliza a paz. Então, tudo que nós vamos falar hoje tem a ver com esse tema. Eu estava conversando com alguém durante essa semana falando a respeito do Advento e como, para mim, o Advento é um dos presentes do cristianismo que mais aquece o meu coração e que mudou no meio da minha teologia ao longo dos anos. Eu não cresci celebrando ou aprendendo ou praticando o Advento. E ter o Advento como prática da nossa congregação é algo muito precioso,
porque nós podemos nos lembrar da nossa história, nos lembrar do porquê nós estamos reunidos, o como nós devemos fazer igreja, qual deveria ser o alvo da nossa vocação, o alvo da nossa devoção, o alvo da nossa reunião. Então, às vezes nós temos a tentação de seguir em frente e fazer a vida normalmente, como se o cristianismo tivesse sido suficiente simplesmente para nos salvar da pessoa pecadora que nós éramos. Mas a verdade é de que o cristianismo é muito mais abrangente do que mudar a nossa rotina e agora nos fazer ir para a igreja durante o domingo. Ela tem a ver com a nossa condição de ser, a nossa condição eterna, a nossa condição interna, a nossa condição cósmica. O que significa web, ser web para Deus, para mim mesmo, para vocês, para o mundo. Então o Evangelho, ele fala a respeito de como o Evangelho e a maneira que o Advento é construído, ele nos conta e nos relembra justamente como o impacto da encarnação de Deus mudou tudo. Cadê o Lucas? Faz favor para mim, vê se tá só para mim ou para vocês que estão ouvindo isso também. Então, arruma para mim, por favor. Ah, é? Aqui atrás estou ouvindo um médio agudo que está rolando aí. Oi? É o coral de anjos, né? Então o Advento, cada semana, ele nos mostra um aspecto e uma maneira que a encarnação de Deus teve ação no meio da criação. Como Deus se revelou ao homem, como Deus se aproximou do homem para resgatar o homem da sua realidade e inserir o homem em sua própria realidade. Remover o homem do seu destino, da sua história, do seu caminhar e inserir o homem naquilo que Deus sempre desejou fazer. Fazer com que o homem viva para o propósito eterno de Deus. Então, na segunda semana, nós vamos relembrar isso. Nós vamos pregar o Evangelho para nós mesmos mais uma vez. Nós vamos lembrar que Deus eterno, Criador de tudo e todos, aquele que podia ter simplesmente resetado todas as coisas quando Adão pecou e se rebeliou contra ele, como Deus ofereceu a nós um tratado de paz. Como Deus veio ao homem e ao invés de fazer guerra contra o homem, ele oferece um sacrifício de paz, uma oferta pacífica, para que o homem se aproximasse de Deus novamente. E nós vamos ver um pouquinho sobre como isso tudo começou. Quando Deus declarou que seu filho, Logos, o Emanuel, fosse nascer, ele já declarou também a sua obra. Então, quando ele declarou a profecia lá em Isaías, dizendo que um filho nos seria dado, ele também nos fala sobre como esse filho vai agir. Qual é a realidade desse filho? O que ele vai ser? Ele não vai ser apenas um monarca, ele não vai ser um simples rei como Davi, mesmo que Davi tenha sido o rei mais adorado pelos judeus. Mas este rei que se assentaria sobre um trono, reinaria como Deus na terra. Não como um Deus na terra, mas ele seria o próprio Deus reinando na terra. Isso que significa Emanuel. Quando ele fala a respeito desse filho macho, essa criança que estaria nascendo, o profeta está apontando lá para Gênesis 3, quando Deus fala com Adão e Eva e a serpente a respeito do pecado. Ele está citando ali que este filho que Deus está nos dando é aquele filho que eu prometi, aquele filho que eu declarei para a serpente: serpente maldita, o que você fez não vai ficar assim. O que você fez não vai destruir o plano que eu tenho para toda a criação. Pelo contrário, a mulher terá uma semente. Da mulher virá um filho macho, um homem. E esse filho irá pisar a cabeça da serpente. E é este filho, é essa criança que irá trazer o homem de volta
para a presença de Deus, que agora, nesse momento, lá no Éden, o homem estava sendo expulso da presença de Deus. Deus já estava proclamando: um dia um filho nascerá. Um dia haverá uma proclamação de remissão, de pacificação, de reconciliação. Agora, o que significa quando ele diz que ele é o príncipe da paz? No contexto bíblico das profecias e este título que é dado a Jesus, quando nós falamos que Jesus é o príncipe da paz, ele não está simplesmente colocando Jesus um pouco menor do que um rei de paz como Melquisedeque, rei de Salém. Na verdade, o que está acontecendo aqui, ele está dando um título de ordenação de que Jesus é aquele que declara a paz. Então é ele quem leva a paz, porque geralmente aquele que seria enviado pelo monarca para ordenar alguma mudança ou guerra, geralmente seria o príncipe do exército, ou aquele que lidera o exército, aquele que estaria à frente proclamando, o precursor. Então, o príncipe da paz aqui, dado a Jesus, nós estamos dizendo que a ordem da paz, a ordem que, aquele que traz ordem no caos, trazendo reconciliação a todos os conflitos, é Jesus Cristo. Isso que significa quando nós dizemos: Jesus, na minha vida hoje, no caos da minha vida hoje, nas minhas decepções, nas minhas feridas, Tu és o ordenador de paz. Tu és o príncipe da paz sobre os meus pensamentos. Tu és o príncipe da paz sobre os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas condições. Tu és o príncipe da paz. Então, relembrar, pregar o evangelho a nós mesmos de que Jesus foi nos dado não apenas como uma mudança de religião, mas como uma mudança de realidade na ordem e condição da nossa vida. Essa paz que nós, a igreja, temos, não é a paz como a que o mundo tem, porque ela não é uma paz pacífica, ela não é uma paz como tolerância. Eu não gosto de você, você não gosta de mim, mas a gente está em paz. O que isso significa? Eu te tolero. A paz que nós recebemos, na verdade, ela é ativa. Por isso que talvez que na Bíblia, a paz que Jesus dá, a paz que vem de Deus, geralmente, ela, até os hinos antigos, ela é declarada como paz como um rio. Não é paz como um lago parado, água parada de uma caixa d'água. Olha como está em paz. Não, a paz que Jesus nos dá é como um rio. É a paz que flui, é uma paz que é ativa, é uma paz que está sempre mudando o curso por onde ela passa. Ela não está parada, ela não está morta. Não é uma paz de tranquilidade, é uma paz de ordem e integridade, mesmo ativa. Até lembra daquela música, aquele hino antigo? Eu tenho paz como um rio. Ninguém? Cadê? Minha mãe? Alguém? Não é de sua época. É porque minha mãe cantava quando eu era adolescente. Em Isaías 48, versículo 18, fala assim: ah, se tivesses obedecido aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Em Isaías 66, versículo 2, diz assim: pois assim diz o Senhor, estenderei a paz sobre ela, sobre Jerusalém, como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então a paz que Deus nos dá, ela não é uma paz de simplesmente falta do que fazer. Não é você estar em casa deitado e falar: nossa, estou em paz. Mas é a paz que te faz estar no meio do caos sem preocupação, ansiedade e lutas internas e mentais. É a paz que te faz, é a paz que Estevão tinha naquele momento que ele estava sendo apedrejado e ele não tinha ódio, nem lutava contra os seus opositores. Ele não estava tranquilo sentado assistindo Netflix. Ele estava sendo perseguido, acusado,
apedrejado, mas ele estava em paz contemplando Jesus assentado à direita do trono. Essa paz que nós recebemos, ela não é, de novo, como uma água parada, uma poça, uma gangrena, um lugar com lodo que fede ou que dá mosquito da dengue. Ali a vida. Mas o que significa quando nós falamos que nós recebemos a paz que está sempre movendo? Uma paz ativa. E que paz é essa que Jesus nos dá? E por que nós precisamos dessa paz? Não é uma paz de comprar um sítio, comprar uma chácara e mudar de vida. Jesus não te fez um homem pacificador ou pacífico porque você era um homem antes chato. A paz que Jesus nos dá, ela tem vários níveis e vários departamentos no nosso ser. Várias áreas da nossa vida precisa de ser. Você já algum dia foi evangelizar alguém e você disse para ela, você precisa de salvação, e essa pessoa parou, mas eu nem sabia que eu estava precisando de salvação? Desde quando eu estou morto? Salvação do quê? Eu acho que muitas vezes a gente se perde também quando a gente pensa que Deus nos dá paz, e a gente não sabe exatamente o que significa a paz de Cristo, e por que nós precisamos de paz. Ou até mesmo nós, os crentes, quando a gente cumprimenta um outro, e a gente fala a paz do Senhor, né? A paz dos crentes, ou a paz evangélica, como a gente gosta de dizer. Shalom, para alguns mais diferentes. Shalom, né? Mas o que realmente isso quer dizer? O que nós estamos declarando uns aos outros, ou o que nós estamos relembrando uns aos outros? O que nós aprendemos pelos apóstolos que nós deveríamos incentivar e declarar uns aos outros, relembrando, proclamando: a paz esteja sobre você, a paz esteja nesse lugar, a paz esteja sobre essa casa. Que paz é essa e por que nós precisamos disso? Por que nós precisávamos que Deus enviasse Deus para trazer paz na nossa vida? Ele não poderia ter feito isso por meio de um profeta? Ele não poderia ter feito isso por meio de um governador? Por meio de uma lei sancionada pelo presidente? A partir de hoje nós teremos paz, né? A partir de hoje, qualquer um que tirar a paz um do outro vai ser preso. Ele poderia ter feito isso por meio da ONU, por meio de organizações não governamentais que estivessem lutando pela paz do mundo. Mas não, foi necessário que Deus encarnasse, que Deus viesse à terra, porque somente Deus poderia dar a paz como Deus nos deu a paz em Jesus Cristo. Se foi necessário que Deus se envolvesse na humanidade, na criação para trazer a paz, então o contrário da paz, aquilo que a paz veio consertar, era muito maior do que o homem poderia consertar. Davi, em Salmo 120, versículo 6 e 7, ele diz assim: há muito tempo eu moro com os que odeiam a paz. Então, pessoas que odeiam, são contra a paz. Eu sou pela paz, mas até quando eu falo, eles insistem na guerra. Então, Davi está fazendo aqui uma comparação entre a paz que ele deseja e o contrário do que é a paz. Aqueles que ouvem ele, na verdade, querem guerra. Em Eclesiastes 3, 1 e 8 diz assim: tudo tem uma ocasião certa, e há tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 8. Há tempo de amar e há tempo de odiar. Que são essas duas coisas? Amar e odiar são o quê? Opostos. O antônimo de amar é odiar. Há tempo de guerra, há tempo de paz. Então, pelas descrições bíblicas, o que nós consideramos como paz não é simplesmente uma ausência de guerra, mas a aplicação ativa de conciliação. Então, o contrário de guerra na aplicação de justiça é paz. Então, a paz que nós estamos
buscando e que Jesus está trazendo é a reconciliação dos conflitos. É a ausência do conflito que nós vivemos desde o dia que nós nascemos. Não é simplesmente sossego e paz no sentido cultural da coisa, mas é remover os conflitos na nossa vida. É o contrário da guerra. É a alternativa à guerra. Nós que vivíamos em guerra, encontramos a paz. Nós que estávamos em conflitos, encontramos a solução para esses conflitos. Jesus, Filho de Deus, morreu na cruz, não somente para nos dar prosperidade, mesmo que a prosperidade que vem por meio de Jesus é remoção dos nossos conflitos internos em relação aos tesouros terrenos. Ele não veio apenas para curar as nossas feridas físicas e as nossas doenças, mesmo que as doenças e as enfermidades com que nós lutamos é um conflito que nós temos por causa dos frutos do pecado. Os nossos conflitos sociais, os nossos conflitos individuais, a maneira que nós lutamos contra a nossa própria realidade. Se Jesus veio para trazer um fim às guerras, nós precisamos então agora passar para a pergunta: quais guerras? Quais guerras Jesus veio para trazer fim? Quais conflitos que talvez você ainda tenha hoje que precisa receber a paz do Senhor? Qual deveria ser a nossa consciência quando nós proclamamos paz uns aos outros como cristãos? Como que essa declaração tem efeito? E será que tem efeito? Será que quando a gente chega na casa dos outros, que a paz esteja nesse lugar? Será que o que nós estamos proclamando, ou como a Bíblia diz, shalom, que tem uma proclamação, uma definição ampla, que é essa palavra paz que nós vamos estudar? Para os judeus, o conceito de paz, de ordem no caos, de ordem sobre todas as coisas, perfeita harmonia e falta de conflito. É isso que nós vamos ver. Nós vamos ver onde e quais são as guerras que nós lutamos como homens, como mulheres, como seres criados por Deus, que foi necessário Jesus vir como o príncipe da paz. Aquela proclamação que os anjos cantaram para os pastores: paz na terra aos homens que Deus tanto ama. Porque se Ele trouxe salvação apenas a alguns, nós devemos também declarar que esse amor que Ele está proclamando, essa paz que Ele está proclamando, é para esses mesmos que Ele está salvando, para estes mesmos que Ele está fazendo para si, povo seu, família sua. Por isso que nós não vamos ver ainda, a gente já vê, mas ainda não, a paz de Cristo plena sobre todo o cosmos, plena sobre toda a criação. Ainda há um passo a ser dado em relação à aplicação da paz de Cristo, de Jesus, sobre tudo e todos. A primeira guerra que nós vemos que Jesus veio trazer solução, e eu peço que você acompanhe comigo, é a guerra entre o homem e a natureza, ou o homem e a criação. Jesus veio para dar fim entre a inimizade e os conflitos entre a humanidade e seu habitat natural, entre o lugar onde a gente mora, o lugar onde nós fomos colocados por Deus para viver. A guerra entre o homem e a criação. Todos esses conflitos que nós vamos falar, todas essas guerras que nós lutamos, tiveram um início no mesmo lugar, no mesmo momento. Gênesis 3. Todas essas guerras começaram quando o homem se rebeliou e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Naquele momento nós vemos já uma inimizade surgindo. E nós vemos até isso na proclamação ali no versículo 15. Na promessa do Messias que viria, nós já vemos Deus proclamando a Adão e a serpente: eu colocarei inimizade entre a semente da mulher e a semente da
serpente. Eu colocarei inimizade, até mesmo a terra, Adão. Preste atenção, antes ela te dava flores, antes ela te dava alimento, mas a partir de agora ela vai dar ervas daninhas. Ela vai dar espinhos, onde antes ela te dava boa comida. Antes era fácil, você jogava semente e a terra amava te dar frutos. Agora ela vai endurecer e do suor do seu trabalho você vai comer. Naquele momento surgiu a guerra, o conflito entre nós e o lugar onde vivemos. Desde aquele momento nós estamos sempre lutando contra a criação. O homem está sempre destruindo a criação. O homem está sempre lutando ativamente para que a criação dê para ele o que ele quer, enquanto a criação está segurando de dar para o homem o que ele precisa. A criação está em guerra contra o homem caído. Tanto que nós vamos ver que a criação está gemendo, esperando a renovação dos homens, esperando a ressurreição dos homens, esperando a restauração da consciência do homem para que a criação entre em paz com ele, esperando a apresentação, esperando que os homens tomem o seu lugar como filhos de Deus que sabem como cuidar da terra onde habitam. Tanto que aí começou a guerra, mas olha como Deus declara que será depois da restauração e da aplicação da paz de Cristo. Em Isaías 55, versículo 12 e 13, diz assim: saireis com alegria e sereis guiados em paz. Está aí os versículos? Isaías 55, versículo 12 e 13. Saireis com alegria e sereis guiados em paz. Beleza? Estamos em paz e vamos sair pelo bosque. O que acontece? Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vós. Caraca, uma mistura de Nárnia e Senhor dos Anéis. Que doido! Todas as árvores do campo baterão palmas. Não está mais em guerra. Não tem mais conflito entre a criação que está observando a gente sair e caminhar por ela e a gente. Na verdade, ela nos recepciona. Ela nos aplaude. Ela louva a Deus. Aí vem os humanos. A ponto de que, versículo 13, o pinheiro crescerá no lugar do espinheiro. E no lugar da sarça crescerá uma murta. Isso exaltará o nome do Senhor e será um sinal eterno que nunca deixará de existir. Imagina se hoje a gente planta uma árvore, hoje a gente já está feliz de ter uma planta em casa que não morre, né? A gente às vezes dá muita água, às vezes dá pouca água, às vezes põe muito no sol, às vezes não põe sol nenhum. A gente não sabe cuidar da criação. Mas imagina no dia que a criação em si estiver sendo cuidada pelo pastor das nossas almas. E ele vai estar fazendo florescer todas as coisas. E ele vai estar cuidando da criação, restaurando a criação. E nós viveremos em paz com a criação. Aleluia. Essa é a paz de Cristo. Essa é a paz do Messias que ele nos dá. Paz entre os homens enquanto estão vivendo na terra. Por isso a proclamação de Apocalipse, na restauração de todas as coisas, é um novo céu, uma nova terra, porque as coisas já se passaram. Olhem para como a criação proclama a glória de Deus agora. Olha para como os homens vivem em harmonia com a natureza. Por isso que não faz sentido cristãos que não observam a natureza ou observam o ambiente onde vivem com cuidado e amor. Como se isso fosse apenas uma pauta esquerdista. Como se o cristão, enquanto em paz com Deus, não tivesse que olhar para um animal com misericórdia, para uma árvore ou um lixo num rio ou alguma coisa com misericórdia, como um cristão que está em paz com o meio ambiente. Estão entendendo? Nós ainda precisamos de aplicar a paz de Cristo na nossa consciência como habitantes da terra. Então, dentro dessa guerra, Jesus veio para trazer paz entre nós e o meio ambiente.
Jesus veio para trazer paz entre nós e os seres que vivem na terra. Jesus veio para trazer paz entre nós e a terra que nos produz alimento. Jesus veio para trazer paz entre a terra e aqueles que derramam sangue sobre ela e a submetem à futilidade. A segunda guerra que nós lutamos e nós precisamos de Jesus para trazer paz é a guerra entre homens e homens. O conflito que começou no jardim entre nós e todos os que estão fora de nós mesmos. Até mesmo aqueles que estão fora de nós, mas carregam o nosso próprio sangue. Nós não nos importamos muito com aqueles que estão fora da nossa pele, mesmo que eles tenham saído de nós. Em Gênesis 3:12, quando tudo começou, nós vemos essa inimizade acontecendo, até mesmo quando Deus vem para Adão e fala: Adão, o que você fez? Você errou, você pecou. O que Adão responde? Eu? Foi ela, Deus. Foi a mulher que tu me deste. Se tem que ter julgamento, se tem que ter juízo, que venha sobre ela, que assim eu livro a minha própria pele. Eu tenho problemas maiores do que levar a culpa de outros. Toma a culpa, leva ela, não eu. Mas como Jesus disse que deveria ser, João 16, 27. João 16, 27. Quando Jesus veio em carne, pregando o evangelho da reconciliação, quando pregou o evangelho aos homens, ele disse: eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. Primeiro, a paz que nós temos não é apenas uma paz com Cristo, mas é uma paz em Cristo. E ele diz assim: no mundo tereis tribulações, mas não desanimeis, eu venci o mundo. A paz que nós temos em Cristo, a resolução dos conflitos que nós temos uns com os outros, é resolvido quando a minha união com você está em paz, porque nós dois estamos em Cristo. Porque você, com todos os seus perrengues, você com todas as suas aflições, você com todas as suas misérias e erros, está em paz em Cristo, e eu te encontro em Cristo. Se eu te olho a partir do olhar de Cristo, eu não posso te odiar, eu não posso te menosprezar, eu não posso viver com medo do que você pensa a meu respeito, eu não posso viver em insegurança de quem eu sou por causa da maneira que você me trata. É a paz que Estevão estava vivendo, experimentando. Eu vejo o que Jesus fez em mim, eu vejo o que Jesus vai fazer e eu estou em paz com o que Ele quer que aconteça. Colossenses 3,15, Paulo fala assim: a paz de Cristo, a paz que Jesus traz, a reconciliação dos conflitos, para a qual também vocês foram chamados, é estar em um só corpo, e assim domine em vossos corações, e sede agradecidos. A paz que Jesus nos dá é como a união e conciliação dos membros de um corpo. A minha mão não luta contra a minha orelha, o meu pé não luta contra o meu estômago. Nós estamos unidos, caminhando, sabendo que uma parte precisa da outra, e uma parte deve estar em paz uma com a outra. Então, nessa guerra que nós vemos hoje, onde o mundo luta contra o mundo, onde nós lutamos contra os outros, onde alguém que tem uma opinião diferente da minha precisa ouvir que eu discordo. Essa cultura de cancelamento, cultura de ódio, cultura de rejeição, cultura de acusações e mentiras uns contra os outros. Isso pode existir e deve existir dentro do reino das trevas, na vida daqueles que não encontraram a paz de Cristo. Mas nós que recebemos a paz de Cristo devemos caminhar como conciliados, como pessoas que estão em paz com estar caminhando no meio de pessoas que nos odeiam. Estar em paz caminhando entre pessoas que nos acusam falsamente.
entre pessoas que apontam um dedo na sua cara e te acusam de uma mentira, ou pessoas que simplesmente não gostam de você porque você é crente. Nós não estamos em luta simplesmente com a cultura, ou com a história, ou com a maneira que a política tem sido feita. Isso é um fruto do pecado. As guerras que estão sendo travadas no Oriente Médio, entre Israel e Palestina, entre Rússia e Ucrânia, entre quem está lutando aqui agora? Venezuela e Guiana. Essas guerras são frutos do pecado. São homens contra homens. São desejos ardentes internos querendo ser colocados para fora. Isso mostra que neles a paz de Cristo ainda não reina. Mas nós sabemos e nós carregamos a esperança de que um dia o rei de Salém se assentará no trono. Um rei de paz, que busca e corre para fazer justiça. Debaixo de seu reinado que nunca terá fim, a paz, a ordem, a ausência de guerra acontecerá, a ponto de que ele já profetizou, até mesmo as suas armas serão transformadas em arado. Até mesmo os seus rifles, os seus canhões, os seus carros de guerra serão transformados em ferramentas de agricultura, porque nós não teremos necessidade para isso mais. Porque, afinal de contas, quando Cristo reinar, soberano sobre tudo e todos, quem se levantará para dizer contra as suas palavras? Jesus então trouxe paz entre nós e nossos filhos. Trouxe paz entre nós e os nossos cônjuges. Trouxe paz entre nós e os nossos vizinhos, que muitas vezes nos tiram da paz. Tocando funk no sábado, 2 horas da manhã. Os nossos vizinhos que estacionam na frente da sua casa e você fica bravo. Cachorro do vizinho maldito. Jesus trouxe paz na nossa realidade, para que não houvesse conflito, como se Ele não visse o que nós estamos passando. Eu preciso fazer algo, por quê? Porque eu não confio que Deus está fazendo algo. Eu tenho que declarar minha opinião, porque eu não acredito que a opinião de Deus basta. Eu preciso fazer guerra, eu preciso fazer justiça com as minhas próprias mãos, porque eu não acredito que Jesus está fazendo guerra e justiça da maneira dele, em santidade. Então, em Jesus, nós entramos em paz. Não me importa se A ou B fazem o que eles fazem. Não me importa se A ou B vivem como A ou B vivem. Não me importa se eles dizem o que eles dizem contra mim. Não importa se isso e isso acontece fora da minha carne. Eu estou em paz. It is well with my soul. Eu não lembrei a tradução. Estou bem com minha alma. Very nice, my friend. Jesus trouxe paz entre nós e os que nos perseguem, entre nós e aqueles que têm uma opinião sobre nós. Terceira guerra que Jesus veio trazer paz. A guerra entre o homem, e essa é boa. A guerra entre o homem e ele mesmo. Essa é a guerra que... invisível guerra. Maldita guerra. A guerra de constante insatisfação de quem somos, do que temos, de onde estamos, para que servimos, para onde vamos. Constante insatisfação. Eu tenho olhos castanhos, eu queria ter verde. Tenho cabelo preto, queria ter loiro. Cabelo enrolado, queria ter liso. Sou alto, queria ser baixo. Sou gordo, queria ser magro. Sou magro, queria ser forte. Não interessa como ele foi criado. Ele olha para si de uma maneira distorcida, desde o dia que ele cria consciência a respeito de si. Criancinha olha no espelho e ele pensa, por que ele está me olhando? Ele está olhando no espelho e ele pensa, por que você está me olhando?
ele já começa uma guerra, porque ele não aceita que ele mesmo pense o que ele pensa sobre si. Não aceita que ele mesmo olhe para si e veja ele da maneira que ele é. Ou a maneira que nós olhamos para nós mesmos e nós não conseguimos resolver os nossos próprios BOs. Não conseguimos calar as vozes na nossa cabeça. Não conseguimos dar ordem para as nossas emoções. Não conseguimos mudar as nossas circunstâncias. Nós estamos em guerra com nós mesmos desde o dia que Adão comeu daquele fruto. Nós temos um problema, um efeito noético, como a teologia chama. Um efeito de consciência, um efeito mental, um efeito na alma, um efeito que faz com que a nossa observação da realidade esteja sempre distorcida. A gente não gosta do que a gente é. E a gente queria mudar. E se a gente tivesse esse poder, a gente mudaria. E muitos fazem o que está ao seu alcance mudando. Mas a realidade é que quando Cristo entra nos nossos corações, e nós somos achados em Cristo, a gente começa a entrar em paz. Porque nós descobrimos que o nosso Criador nos criou como nós fomos criados. E o nosso Criador sabia muito bem o que estava fazendo quando nos criou. O nosso Criador sabia muito bem quando nos deu os pais que Ele nos deu. A cidade onde nascemos. O que nós temos. O que nós somos. Deus nos deu o nosso sotaque. Deus nos deu o nosso dente torto. Deus nos deu a nossa pinta no lugar errado. E Ele fez isso e Ele disse, isso é bom. Quando Deus nos criou, Ele disse, eu amo isso que eu criei. E enquanto nós não aplicarmos a paz de Cristo na maneira que nós olhamos para nós mesmos, a guerra continua, o conflito continua. Nós ainda não aceitaremos que nós somos amados por Deus, sendo o que nós somos, sendo que Ele nos amou antes mesmo de nos fazer. Em Gênesis 3, quando ele comeu o fruto, seus olhos abriram, ele olhou para si e ele disse, isso que eu sou, essa maneira que eu estou, essa condição que eu estou é errada, é ruim, é má. Ele ouviu a voz de Deus e ele se escondeu atrás da moita e Deus perguntou, por que você está aí? Desculpa, Deus, porque eu ouvi a sua voz e eu me escondi, porque eu estava nu. Mas quem disse que você estava nu? Desde quando essa condição era ruim? Desde quando eu disse para você que era um problema eu vir encontrar você dessa maneira? Onde foi que nas nossas conversas eu falei assim, eu não gosto disso que eu criei. Eu não gosto dessa maneira que você agita o seu braço, a maneira que você anda, a maneira que você me adora, estranho, torto, a maneira como você canta desafinado. Quando foi que eu disse que isso era um problema? Por que é que para você isso é um problema? O pecado fez isso. Mas Jesus trouxe paz aos conflitos. Trouxe paz à guerra. Em João 14, versículo 27, ele diz, eu deixo a vocês a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou a vocês como o mundo dá. Então, não se turbe o vosso coração. Não tenham medo. Paz nas tempestades do seu interior. Paz, shalom, nas tempestades da sua mente. Nas tempestades das suas emoções. Nas tempestades da maneira que você olha para si. Paz na maneira que você observa a sua própria realidade. Paz na maneira que você vê o tempo. Paz na maneira que você vê a vida a partir dos seus olhos. Paz, paz interna. Resolução, resolva isso de uma vez. Resolva essa realidade. Paz, paz. Agora, se há alguma dificuldade, se há algum conflito interno, se há algo que está tirando essa paz de Cristo, Paulo vai nos ensinar em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer, não
andeis ansiosos por coisa alguma. Quando ele diz não andeis ansiosos, o que ele está dizendo é, não deixa essa guerra crescer de novo no seu interior. Não deixa o conflito interno tomar conta da sua mente, das suas emoções, da realidade, a maneira que você vive. Se algo está tirando a sua paz, se algo está te tirando do olhar de Cristo sobre você, da opinião de Deus a respeito de quem você é, então fazei os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração, por meio da súplica, com ações de graças, quer dizer, com agradecimento, porque Ele está ouvindo. E então, quando você fizer isso, o que vai acontecer? A paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. Quer dizer, você está lutando contra algo que você mesmo não entende. Você está lutando algo que a sua mente não tem a habilidade de resolver. E isso gera ansiedade. Você está lutando contra uma opinião que não vem do céu. Você está lutando contra uma realidade que você não tem controle. Então você fica agitado dentro do seu interior. Paulo diz assim, tem uma maneira de resolver isso. Leva esse problema para Jesus. Chora as suas lágrimas com Jesus. Faz as suas orações a Jesus. E deixa que Ele declare a verdade sobre o seu interior. Deixe que Ele coloque ordem nas suas emoções. Deixe que Ele traga esperança na falta de fé, na falta de esperança, nas tristezas do seu coração. Porque a paz que Ele dá excede o entendimento, excede a razão, excede as motivações ocultas na alma, excede os nossos históricos, excede a nossa criação, excede as circunstâncias ao nosso redor. Essa paz ultrapassa o entendimento e ela guarda o nosso coração. Ela guarda os nossos pensamentos em Jesus. Quando nós entramos em paz com esses conflitos que nos trazem ansiedade, o que acontece é que nós suspiramos. Eu estou em paz com a minha alma. Seja feita a tua vontade, como a sua vontade é feita no céu. Se o Senhor não guardar a cidade, é em vão que vigia os sentinelas. Se o Senhor não construir a casa, é em vão constroem os que estão construindo. Se o Senhor não fizer algo, então é em vão que eu estou ansioso. É em vão que eu estou preocupado. É em vão que eu estou triste. Então, Senhor, está na tua mão, não na minha. Ele veio trazer paz sobre quem nós somos, sobre o que temos, sobre onde estamos, para onde vamos. Ele veio para trazer paz entre a nossa realidade e a realidade do mundo que nós vemos, as nossas percepções. Obrigado, Jesus, pela sua paz. Agora, a última paz que eu quero trazer, a última guerra que nós queremos falar a respeito, ela deveria ser a primeira paz, porque é ela que gerou todas as outras guerras. Ela deveria ser a primeira guerra a ser falada, porque ela foi a primeira guerra. Ela foi quem originou todas as guerras. Por causa dessa guerra, nós temos guerra entre nós e a natureza, entre nós e os homens, entre nós e nós mesmos. A última guerra e a primeira guerra que Jesus veio solucionar é a guerra entre nós e Deus, entre nós e o nosso Criador. Em Gênesis 3, 22 e 23, como tudo começou, diz: agora o homem tornou-se como um de nós, e conhecendo o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual foi tirado. Paulo chama esse momento de todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Por causa do pecado, nós nos afastamos da presença de Deus. Nós saímos do amor de Deus. Nós saímos da congregação com Deus. No jardim, o homem iniciou uma guerra, um conflito contra o Criador. Presta atenção nisso.
A partir do nosso conflito com Deus, é que nasceu todos os nossos conflitos. A partir deste conflito, nascem todos os outros conflitos. E todos os conflitos continuarão até que o conflito com Deus seja solucionado. Então, não adianta tentar, de qualquer outra maneira, entrar em paz com os seus vizinhos, com os seus cônjuges, com a sua família, com você mesmo, com a natureza, se não for por meio dessa via, a paz com Deus. Se nós não formos reconciliados com Deus, nós nunca seremos reconciliados uns com os outros. Nunca seremos reconciliados com nós mesmos. Não haverá paz até que haja paz com Deus. Jeremias 29, versículo 11 diz: pois eu bem sei que planos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz, shalom. O meu plano é de conciliação. O meu plano é de comunhão. Ele sempre teve esse desejo. Agora, se nós estávamos em guerra com Deus, se nós tínhamos um conflito com o Criador, se nós dissemos, não viveremos debaixo da sua opinião e debaixo do seu governo, nós regeremos e governaremos a nossa própria vida, então bastava Deus continuar a guerra e nos destruir. Por isso a palavra diz que se nós não tivermos paz com Deus, em Cristo Jesus, nós já estamos condenados. Porque a guerra vai terminar. Ele dará fim a essa guerra sim um dia. Mas nós estamos debaixo da sua misericórdia, aguardando por esse dia. A ira paira sobre todos. Essa ira é a ira de consumação dessa guerra. Mas antes que ele derramasse a sua guerra sobre tudo e todos, ele manda um príncipe na frente. Um emissário de paz. Ele manda alguém e diz, se vocês crerem em mim, vocês viverão. Se vocês permanecerem em mim, vocês terão paz com Deus. Se vocês vierem comigo, vocês não serão destruídos pelo Criador. Vocês estarão escondidos em mim. Se vocês estiverem em mim, se os seus olhos virem o que eu vejo, se as suas bocas falarem o que eu falo, se você viver segundo o que eu declaro, então vocês caminharão com esperança, tranquilos, sem medo da ira vindoura, porque o Pai a quem o homem está lutando contra, declarando e profanando o seu nome, não irá trazer juízo sobre você, porque você aceitou o tratado de paz em mim, porque você acessou a paz com Deus em mim, você entrou por um novo e vivo caminho à presença de Deus em mim. Aleluia. Romanos, na verdade em Deuteronômio 20:10 é onde está escrito esse conselho, esse mandamento para o povo de Deus, dizendo, quando te aproximares de uma cidade para combatê-la, antes disso, tu lhes proporás a paz. Então Deus disse isso para o povo dele, se você vai combater uma cidade antes, diga que pode haver paz. O que Deus fez foi exatamente isso. Antes de derramar minha ira, eu estou dizendo, creia em Jesus Cristo. Porque a todos os que crerem nele, foi dada a prerrogativa de serem filhos de Deus e receberem a vida eterna. Só nele, nesse tratado de paz, príncipe e emissário de paz. Romanos 5, versículo 1. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jesus, nós a quem Deus ama, recebemos conciliação, paz, resolução do conflito. Nós não estamos mais em guerra contra o nosso Criador.
Quando nós oramos, Ele nos ouve. Ele derrama sua misericórdia e sua graça sobre nós. Ele derrama sua bondade sobre nós. Nós somos consolados por seu amor em Cristo Jesus. Nós acessamos Deus em Cristo Jesus. Mas como Jesus fez isso? Quando Jesus fez isso? De que maneira Jesus pôde conciliar o homem com Deus, o Criador? Isaías 56, versículo 4 e 5, e aqui eu peço que você fique de pé. Eu já peço até que o Igor entregue os elementos, que nós vamos compartilhar da ceia do Senhor também. Como Jesus fez isso? O profeta Isaías declara, versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas chagas, e Ele levou sobre si as nossas dores. Nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas a gente não estava entendendo o que Ele estava fazendo. A gente achava que Deus estava rejeitando ele, que Deus estava ferindo ele, que Deus estava trazendo juízo sobre ele, assim como pensaram sobre Jó. Mas não era isso que estava acontecendo. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Feche seus olhos. Jesus foi ferido e esmagado por causa das nossas maldades. Em outras palavras, Jesus estava lutando as nossas guerras. Jesus se colocou diante de Deus como representante nosso também. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A acusação que Deus tinha contra nós, o motivo que Deus faria guerra e derramaria sobre o homem a sua ira. Jesus pegou este motivo, essa carta, essa declaração de guerra entre homem e Deus, chegou diante do altar de Deus e disse: se o homem vai morrer, coloque essa ordem sobre mim. Se o homem vai sofrer o dano por causa dessa guerra, que seja em mim o pagamento dessa ira. Por isso a palavra diz que Jesus recebeu a ira do Pai. Jesus pisou o lagar da ira de Deus sozinho. Em Jesus nós temos paz com Deus. Em Jesus nós podemos acessar a Deus. Em Jesus somente, porque somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade, somente nele nós temos vida eterna, somente por Ele nós recebemos o Espírito Santo. Somente por Ele nós podemos ser chamados de igreja. Somente por Ele nós podemos comungar com Deus Pai. E isso é por meio da fé. Isso é por meio da graça. Nessa manhã, celebrando o Advento, celebrando a encarnação de Jesus, pregue o Evangelho para si mesmo agora. Se lembre agora das áreas da sua vida onde você precisa aplicar a paz de Cristo. Fale com Deus agora e peça a Deus que aplique a ordem de paz do Príncipe da Paz sobre a maneira que você vê a criação, sobre o seu relacionamento com as pessoas ao seu redor, sobre o seu relacionamento consigo mesmo e sobre a maneira que você se posiciona diante de Deus. Fale com Deus agora sobre a sua fraqueza e a sua incapacidade de mudar a sua maneira de ver, de agir e de fazer. Nós queremos paz contigo, Pai. Aplique a paz de Cristo que excede todo entendimento sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre a nossa realidade agora mesmo, eu peço em nome de Jesus.